Meu pai está furioso porque minha mãe dormiu com outras pessoas em um casamento aberto que ele mesmo propôs. Meus pais se casaram quando eram muito jovens. Meu pai engravidou minha mãe, e seus pais os casaram. Meu avô conseguiu montar um negócio para meu pai em uma grande cidade, e eles se mudaram para lá logo após o meu nascimento. Minha mãe cresceu em uma cidade conservadora do sul, onde foi ensinada a ser uma esposa submissa. E mesmo depois de se mudar para a grande cidade, ela não passava muito tempo socializando. Ela não tinha amigos e nunca saía. Meu pai só estava lá para prover para nós. Ele estava sempre ausente em viagens de negócios e não estava lá como marido para minha mãe ou como pai para mim. Meu pai ganhava muito dinheiro, então nunca nos faltou nada. Crescendo, me tornei a melhor amiga da minha mãe. Conversávamos sobre tudo. Eu a incentivava a fazer amizades e encontrar hobbies. Depois de anos de incentivo, ela começou a frequentar um parque próximo e fez sua primeira amiga, uma treinadora de academia. Encorajada por sua amiga e por mim, ela decidiu se juntar à academia. Ela conheceu mais algumas pessoas lá e começou a ter uma vida social, mas ainda continuava me contando tudo. Acho que a nova secretária do meu pai deu a ele a ideia, mas ele pediu a minha mãe por um casamento aberto há quase um ano. Ele disse a ela que não estava feliz no casamento deles e que ela não estava lhe proporcionando tudo o que ele queria. Minha mãe, que é uma esposa cristã, ficou mortificada e me contou sobre a proposta em lágrimas. Sugeri que ela se divorciasse, mas ela disse que não acreditava nisso e que não seria ela a encerrar o casamento deles. Conforme meu pai pressionava, eu sabia exatamente onde isso terminaria se minha mãe concordasse. Ela e sua amiga, e eu a convencemos. Minha mãe estava hesitante no começo, mas concordou com a condição de que eles fossem completamente transparentes um com o outro. Meu pai era um homem de meia idade, 41 anos, com uma barriga, e minha mãe, 39 anos, era uma mulher atlética que malhava regularmente. Eu sou uma mulher de 22 anos, aliás. Não sei como meu pai era tão cego ou o que ele pensava que aconteceria. Eu ajudei a criar perfis de namoro online para minha mãe há quase 6 meses. Depois de receber um número insano de matches, escolher entre eles e conversar com eles por meses, minha mãe começou a se encontrar com algumas pessoas. Toda essa atenção proporcionou um impulso enorme à sua confiança e ela parece melhor. Meu pai se envolveu com sua secretária quase imediatamente. Ele teve muito pouca sorte com outras mulheres. Com essa coisa de transparência, minha mãe conta a ele sobre todos os seus encontros. Algumas semanas atrás, meu pai gritou com minha mãe por alguma coisa pequena. Normalmente, minha mãe teria se desculpado, mas com sua nova confiança, ela não recuou. Tem sido brigas constantes nas últimas semanas. Meu pai continua começando brigas fazendo comentários maldosos sobre a roupa ou aparência da minha mãe. Ele quase a chamou de vadia, mas parou. Acho que o casamento aberto finalmente pesou sobre ele. Minha mãe me disse que ele tentou ter uma conversa sobre fechar o casamento aberto, mas ela imediatamente o rejeitou. Acho que eles vão se separar. Meu pai nunca esteve lá para nenhum de nós, mas a ideia dos meus pais se separarem ainda parece estranha. Não sinto pena do meu pai, mas gostaria que ele se esforçasse mais pela família. Estou feliz pela minha mãe, no entanto. Atualização. Alguns dias depois do meu post anterior, meu pai deixou nossa casa e deu entrada no divórcio. Meus avós não sabiam de nada disso, mas meu pai os informou quando deu entrada no divórcio. Ele também insinuou para eles que minha mãe estava o traindo. Ambos os conjuntos de avós vieram até nossa casa e começaram a repreender minha mãe. Eu mantive capturas de tela de todas as comunicações dos meus pais, e minha mãe as mostrou para eles e as coisas ficaram muito piores depois disso. Os avós começaram a brigar entre si, culpando os filhos uns dos outros por causar tudo isso. Alguns dias depois disso, os antigos amigos da igreja da minha mãe vieram até nossa casa. Na época em que minha mãe costumava ir à igreja, eles costumavam olhar para ela com desprezo por ser de uma cidade pequena. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito atenciosa e não julgadora, então ela discordou do preconceito deles e eles começaram a excluí-la de suas atividades. Depois que ela conheceu suas amigas da academia, minha mãe parou de ir à igreja completamente. Esses amigos da igreja começaram a chamar minha mãe de vagabunda e ela os expulsou. Minha mãe está em uma fase de definição muscular agora, então, além de todas as coisas normais jogadas contra ela, meus avós acusaram de ter um corpo masculino e ela também enfrentou muita transfobia aleatória. Sua amiga treinadora tem sido um grande apoio através de tudo isso. Ela entrou em contato com o advogado que usou para o divórcio e minha mãe está passando muito tempo na casa dela. Acontece que o negócio que meu pai está administrando pertence à minha mãe. Foi criado pelo pai da minha mãe em seu nome, então pertence a ela. Eu não sabia disso até agora e presumia que meu pai era o dono. Toda a situação é uma bagunça enorme agora. Meu pai está morando em algum hotel e meus avós partiram ontem depois de uma semana de brigas e tentativas de forçar meus pais voltarem a ficar juntos. Eu sei que ainda há muito mais drama de divórcio pela frente, mas espero que tudo se acalme por agora. Sou babaca por cancelar meu casamento? Eu tenho 29 anos e estou com meu parceiro há 12 anos, desde que estamos juntos. A mãe dele deixou claro que me odeia, nunca entendi o motivo, mas acho que é por ciúmes, já que antes de mim, ele era o menino da mamãe.
Meu parceiro me pediu em casamento quando descobrimos que eu estava grávida de 3 meses, e eu disse sim. Fiquei muito animada e rapidamente comecei os preparativos, contratei um organizador de casamentos e a partir daí tudo deu errado. Minha sogra disse a todos que eu era uma má mulher por não cuidar do meu próprio casamento e que estava amarrando o filho dela com uma gravidez, que eu era preguiçosa e egoísta. Nós dois pagamos pelo casamento, desde que estamos juntos há tanto tempo, temos uma conta de poupança compartilhada e conseguimos economizar muito. Sempre dissemos que se algum dia nos separássemos dividiríamos a conta ao meio e agora que íamos nos casar e ter um bebê, usamos o dinheiro para os preparativos, mas minha sogra diz que a tradição é que o pai da noiva pague pelo casamento, e como eu não tenho pai, eu deveria cuidar das despesas. Meu noivo disse a ela que isso era bobagem e para ela ficar fora das nossas finanças, e ele não estava pedindo dinheiro a ela. Mesmo que meu namorado tenha ameaçado não convidá-la para o casamento, minha sogra continuou fazendo comentários desse tipo. Tudo desmoronou quando provei algumas coisas do banquete e percebi que tinham nozes e outras coisas às quais sou alérgica. Embora eu tenha informado minhas alergias ao coordenador, eu acabei no pronto-socorro. Felizmente nada aconteceu com meu bebê, embora ele estivesse em perigo. Seria quando meu namorado pediu uma explicação ao organizador. Acontece que eu e ele nos comunicamos por e-mail e ele nunca recebeu minha lista do que éramos alérgicos, ou seja, a do meu marido chegou, mas quando se tratava da minha, dizia que não havia alergias. Meu marido tem os e-mails registrados no computador da mãe dele, já que era o nosso computador antigo. Meu parceiro não pensou 2 vezes e imediatamente acusou disso, e também disse que não queria mais ter contato com ela. Da minha parte, comecei a repensar toda a minha situação. Ele já voltou atrás e trouxe a mãe de volta às nossas vidas novamente, então não posso confiar em sua palavra. E realmente não pretendo arriscar novamente, e muito menos com meu bebê. Ela não se importou que poderia perder o neto. Eu o amo, com todo o meu coração, mas agora tenho mais amor pelo meu filho e também medo da mãe dele. Aos poucos eu estava cancelando as coisas, e quando chegou a hora de devolver alguns depósitos, os coloquei na conta poupança. Meu parceiro não percebeu esse fato até ir ao local onde tínhamos encomendado o bolo para se certificar dos ingredientes e descobrir sobre o meu cancelamento, depois de me perguntar por telefone por que cancelei, então pedi para nos encontrarmos. Eu disse a ele que não me sentia mais segura em relação ao casamento, que o amava, mas não me sentia segura de que nós dois, eu e meu bebê, estaríamos perto da família dele, que não me casaria com ele, mas que ele faria parte da vida do nosso bebê. Ele me disse que estava disposto a se afastar de todos por nós, mas não posso acreditar nele. Ele já havia dito isso antes e alguns meses depois estávamos de volta ao mesmo ponto. Permaneci firme com minha decisão e devolvi a aliança a ele. Também mostrei tudo o que pude devolver para a conta compartilhada. Disse a ele que o que não reembolsariam eu só deduziria da minha parte e que já havia dividido nosso dinheiro e tirado a minha parte. Já se passou uma semana e estou devastada. Ele também está. Nossos amigos em comum me disseram. Alguns dizem que fiz bem e outros dizem que estou errada. Só estou preocupada com a saúde e o bem-estar do meu bebê e de mim mesma. Sua mãe começou a espalhar o boato de que foi meu ex quem terminou comigo quando descobriu que meu filho não era dela e tenho recebido comentários me chamando de vadia. Atualização. Já se passaram quase 2 meses desde que minha sogra tentou me envenenar enquanto eu estava grávida do seu neto e algumas coisas aconteceram. Minha sogra continuou a espalhar rumores de que eu traí seu filho e que meu bebê não era seu neto. Então eu me cansei e pedi ao meu ex que viesse e dissesse que tudo o que sua mãe disse era mentira, mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele me disse, vamos fazer um teste de DNA para que minha mãe se cale. Eu disse a ele que não iria agradá-la e que se ele não fosse me defender e ao seu filho, era melhor nem pensar em ser o pai do meu bebê, nem isso o fez reagir. Então bloqueei e decidi consultar um advogado sobre a questão da guarda e dos direitos parentais. Depois dessa discussão, tive alguns dias realmente tranquilos, as acusações simplesmente pararam e muitos pediram desculpas. Por um momento acreditei que meu ex tinha caído em si e me defendido. Mas a paz acabou rapidamente. Na semana passada minha sogra entrou no meu apartamento, onde ela morava com seu filho antes de nos separarmos. À força, não sei como e não sei há quanto tempo, mas ela tinha uma chave, e ela roubou as ultrassonografias do meu bebê e todos os meus registros médicos da minha casa. Por sorte, a peguei logo quando ela estava fugindo do meu apartamento, a confrontei, ela tentou justificar suas ações e dizer que as ultrassonografias também pertenciam a seu filho. Quando pedi que ela me entregasse o que havia tirado da minha casa, ela começou a gritar comigo, que eu estava tirando seu neto dela. Lembrei a ela que ela havia tentado se livrar do neto e que o havia renegado. Foi quando o ataque se tornou físico. Por sorte, meus vizinhos saíram quando ouviram os gritos e me defenderam. Um deles decidiu chamar a polícia. Finalmente, eles a levaram por agressão e invasão de domicílio. Também a denunciei por envenenamento. Quando a prenderam, descobriram que ela também havia roubado meu passaporte e dinheiro, e ela justificou tudo porque estava com medo de que eu fugisse do país com seu neto. Após esse escândalo, meu ex veio ao meu apartamento reclamando por eu ter denunciado sua mãe. Ele também tentou me agredir, mas naquele momento sua irmã e cunhado estavam lá e me defenderam, chamando a polícia. Antes, ele tinha reações violentas, mas nunca havia tentado me agredir. Devo dizer que minha cunhada sempre foi e é muito gentil comigo. Ela foi quem sempre me defendeu, quem estabeleceu limites para sua mãe e foi ela quem conversou com todas as pessoas que me chamaram de vadia e contou a elas o que minha sogra fez comigo.
Com tudo o que aconteceu, eu não me sentia mais segura em meu apartamento, então tomei a decisão de voltar para o meu país de origem, antes que meu bebê nasça. Enquanto reúno todas as coisas necessárias e recebo a alta do meu médico, estou hospedada na casa da minha cunhada e do parceiro dela. Quanto à questão legal, devo dizer que estou considerando não prosseguir com a denúncia, dado que isso leva tempo e estou grávida de quase 6 meses, então minhas possibilidades de sair antes que minha filha nasça estão sendo limitadas. Meu cachorro comeu o drone do vizinho. Agora ele quer me processar. Não tenho certeza do que fazer. Mais cedo hoje, meu vizinho veio batendo na minha porta gritando obscenidades e me xingando. Quando finalmente consegui fazê-lo parar de gritar, descobri que ele estava voando com seu drone no meu quintal novamente. Desta vez, meu cachorro finalmente conseguiu pegá-lo e destruí-lo. Ele afirma que era um drone de $900 e que eu tinha que pagar a ele naquele momento. Eu recusei e fechei a porta na cara dele. Algumas horas depois, a polícia apareceu para recuperar o drone. Ele ainda estava no meu quintal, mas meu cachorro o ignorou completamente assim que ele parou de zumbir. Os policiais perguntaram o que tinha acontecido. O vizinho disse que eu não o deixei entrar no meu quintal para pegá-lo. Isso não é verdade, ele nunca pediu. Estou preocupado que o vizinho tente me processar por destruição de propriedade ou algo do tipo. Ele terá algum respaldo legal se isso for para o tribunal? Ele tem histórico de voar o drone baixo sobre meu quintal para provocar meu cachorro. Já pedi várias vezes para ele parar, mas ele sempre se recusa, dizendo que não sou dono do ar acima do meu quintal. Já chamei a polícia para reclamar uma vez antes. Ele estava fazendo voos rasantes sobre meu cachorro e quase o atingindo. A polícia não disse que ele não podia voar no meu quintal, mas pediu que ele parasse para evitar conflitos. Isso só pareceu incentivá-lo. Atualização. Recebi uma intimação de um oficial do xerife. O vizinho decidiu me levar ao tribunal de pequenas causas por causa do seu drone. Minha sogra é secretária paralegal, então consegui uma consulta gratuita com um advogado onde ela trabalha para fazer algumas perguntas sobre o que trazer e como me preparar. Ele parecia genuinamente divertido com o fato de meu vizinho estar tentando me processar. Ele também sugeriu que eu entrasse com uma contra-ação e como eu poderia possivelmente adicionar mais danos. Ele também me disse que meu vizinho e eu tecnicamente moramos dentro de 5 milhas de um aeroporto, e mesmo que não tenha uma torre, tecnicamente isso se enquadra nas regulamentações da FAA. Liguei para a linha direta do Google e falei com ele sobre o hobby do meu vizinho de voar fora do campo de visão, voar a vários milhares de pés de altura, voar perto de um aeroporto e perguntei se ele estava registrado para voar drones, dizendo que ele possuía 2 drones muito grandes. Ele já comprou um novo, este tem quase 1,5 metro de diâmetro. Não sei o peso do dele, mas definitivamente é pelo menos alguns quilos. Eles anotaram minhas informações e me ligaram de volta uma vez, então sei que estão investigando, mas não sei mais nada. Não sei se eles vão me dizer alguma coisa de qualquer maneira. Levei ambos os relatórios policiais ao tribunal, assim como várias fotos do meu quintal, fotos da nossa cerca de privacidade compartilhada de 2,5 metros de altura, contas médicas para meu cachorro e alguns vídeos curtos que eu tinha dele fazendo voos rasantes sobre meu cachorro no passado. O principal argumento dele para o juiz foi que eu instalei maliciosamente uma mesa para permitir que meu cachorro pulasse alto o suficiente para pegar seu drone, que eu, de alguma forma, o treinei para fazer. Sim, eu tinha acabado de comprar uma mesa de piquenique nova, mas apenas para ter um lugar para sentar e comer ao ar livre. Argumentei que voar o drone estava causando ansiedade no meu cachorro e foi isso que o provocou, e graças aos conselhos de vocês, que meu cachorro poderia ter potencialmente morrido por ingerir parte do drone ou se o drone o atingisse. No final, ele agora tem que me pagar um pouco menos de $2.000 por vários custos veterinários, raios-x, exames dentários, sedação, medicamentos etc. Ele também está proibido de voar sobre a minha propriedade, e instalei câmeras de trilha nos quintais da frente e de trás, apenas por precaução. Ele parece estar bastante chateado comigo, então queria ter cuidado. A única coisa que poderia tornar isso melhor é se a FAA encontrasse um motivo para multá-lo ou retirar seus drones.